Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é pra lá de cabeludo. É uma consulta que o Vejam Só recebeu de um telespectador que diz o seguinte: ele conheceu um pastor, ele já conhecia esse pastor, era alguém que pregava o evangelho, estava à frente de uma igreja e tal, mas por um momento de fraqueza, esse pastor acabou indo ao bordel. E lá, no meio das meretrizes, ele teve um infarte e morreu, lá mesmo. A pergunta que esse telespectador nos faz é a seguinte: esta circunstância tão extrema da morte desse pastor pode determinar a perda da salvação? Se é que ele era salvo, né? Enfim, o que é que você pensa a respeito? É disso que nós vamos tratar hoje. No ar, o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presentes para você que vota na enquete. Faça isso todo dia. O endereço eletrônico é vejamsó.com.br. Olha, para conversar conosco a respeito desse assunto tão esquisito, né? Pastor que vai a bordel, morre lá. E aí? Ele está salvo ou não? Os dois irmãos que vão conversar conosco a respeito são o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica Ao Deus Eterno, companheiro do Vejam Só já de longa data. Pastor Marcos Souza, paz e graça, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber. Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Onde fica a Igreja Ao Deus Eterno? Nossa igreja está situada na rua Alencar Araripe, no número 120 e 132, no Sacomã, em São Paulo. Perto do terminal, né? Uns 300 metros do terminal, Sacomã. Muito obrigado pela presença do irmão. É um prazer. Do outro lado, pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios, também companheiro do Vejam Só. Tudo bem com o senhor, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer também estar de volta aqui para uma noite de debates. E onde fica a Igreja Kyrios? Fica na rua Eliodoro Ébano Pereira, 227/267, na Lapa de Baixo. Muito obrigado pela presença do senhor, né? E a gente vai ver agora a matéria. Eu não sei como é que o Zeca se virou para preparar uma matéria com uma temática dessas, né? Pastor no bordel, morre lá. O que será que ele fez? Vamos ver. Hoje temos um caso até certo ponto muito absurdo para analisarmos, já que talvez você nunca tenha escutado nada parecido. Porém, é o exemplo ideal para pensarmos juntos sobre uma grande questão teológica. Imagine comigo, um pastor muito reconhecido por seu exemplo de vida cristã dedicada, que por fraqueza, em um momento de sua vida espiritual, decidiu ir até um bordel. Porém, lá dentro infartou e morreu. Diante desse cenário, esse pastor pode ter sido salvo? Essa é a pergunta que queremos responder hoje, no debate do Vejam Só. Essa questão sobre salvação permanece viva e ativa dentro das igrejas, não apenas brasileiras, mas mundiais. E a questão é exatamente a seguinte: como funciona a dinâmica da salvação? Ou ainda, quem é o responsável por permanecer dentro daquilo que chamamos ser salvo? Precisamos primeiro fazer uma definição. Depois, iremos mostrar alguns pontos das diferentes correntes de pensamento, para então deixarmos tudo pronto para o nosso debate. Antes de responder à nossa pergunta-tema, precisamos definir que pastor não é salvo por ser pastor, por ter o título, assim como o termo cristão precisa ser bem definido, já que o fato de se professar ou se dizer cristão não garante a salvação de ninguém. Um cristão não é uma pessoa que fez uma oração, foi à frente no dia do culto ou cresceu em uma família evangélica. Embora cada uma dessas coisas possa fazer parte da experiência cristã, não é isso que faz um cristão verdadeiro. Um cristão é alguém que recebeu a Jesus Cristo através da fé
e confiou nele como seu único Salvador. Então, com essa definição em mente, pode um cristão perder a salvação? Talvez o melhor jeito de responder a essa pergunta tão crucial seja examinar o que a Bíblia diz que acontece no momento da salvação e estudar o que perder a salvação significaria. Vamos para um exemplo. O cristão é uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo está falando de uma pessoa se tornando uma criatura completamente nova como resultado de estar em Cristo. Para um cristão perder a salvação, essa nova criação teria que ser cancelada ou ainda revertida. Porém, para um outro lado, as objeções mais frequentes à crença de que um cristão não pode perder a salvação são as seguintes: o que dizer sobre aqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente um estilo de vida imoral? Ou ainda, o que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar e negar a Cristo? Nas perguntas feitas, temos como ver o caso em tela para o nosso debate de hoje. Um pastor que foi até um bordel e morreu lá dentro. Ele será salvo, pois a justificação é somente pela fé? Ou não, pois nesse momento ele voltou ao seu estilo de vida antigo, aquilo que os cristãos chamam de velho homem? Essa resposta eu estou louco para saber. Bom, ainda bem que o debate de hoje do Vejam Só já está no ar. Bem, o tema de hoje é bem difícil, quer dizer, difícil não, mas complicado, né? Depende da postura que a gente assume a respeito da salvação. Nós temos aqui o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Pastor, na sua primeira fala, essa pessoa que conheceu o pastor, que no momento de fraqueza foi ao bordel e tal, teve um infarte. O pastor morreu lá dentro do bordel. Ele pode ter sido salvo, na opinião do senhor? Bom, pastor, primeiro me colocar diante dos que nos assistem que quem sou eu para dizer se ele foi salvo ou não, né? Julgá-lo, mas dentro daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, dentro daquilo que nós estudamos para que nós possamos instruir as nossas ovelhas nos nossos pequenos rebanhos, é que essa pessoa, na minha opinião, ele nunca foi salvo genuinamente. Essa é a minha opinião. Porque eu não vejo alguém salvo, não que os salvos não pequem, né? Porque a palavra de Deus diz que nós ainda pecamos. Mas tal pecado se enquadra numa lista de pecados que Paulo descreve em Efésios como obras da carne, né? A imoralidade sexual, né? Julgo também que, por ser pastor, deverá ser casado, né? Porque eu defendo que o pastor seja casado, né? E por ser casado e foi a um bordel, então já é algo que já vem, né, errado desde sempre, ali quando o olhar dele partiu para um outro lado, né? Então eu não vejo que esse pastor seja salvo, eu não vejo que ele algum dia tenha sido salvo. Convencido, né? Conhecedor da palavra, talvez teologia, né? Muito bom ao falar, muito bom ao pregar, onde as pessoas olham e falam, nossa, que homem de Deus, mas genuinamente salvo nunca, né? Então, na minha opinião, ele não morreu salvo por não ter se convertido de verdade, tá? O Apocalipse diz, em 2 textos de Apocalipse, que vão ficar de fora os adúlteros, né? Uhum. Junto com uma outra lista de imoralidades, vão ficar de fora os adúlteros. E o Senhor Deus não vai ter o culpado por inocente, né? Porque é um filho, porque é um salvo, pecou, não, mas eu vou salvar. Então ele estaria contradizendo a própria palavra dele, que vão ficar de fora os que cometem tais coisas, né? Então, a minha opinião é que ele nunca conheceu a Cristo de verdade, somente a letra. Muito obrigado. Esse foi o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Mesma pergunta agora ao pastor Celso Fernando Gioia, que é ministro da Igreja Evangélica Kyrios. Bom, pastor Heber, eu, inicialmente, se era um pastor, eu estou pressupondo que ele era salvo, ele não perdeu a salvação por ter ocorrido esse episódio, que a salvação
não se perde, ela se renuncia. Da mesma forma que você adquiriu a salvação, ninguém adquiriu a salvação por santidade, portanto, ninguém pode perdê-la por pecado. A gente adquire a salvação pela fé, por um ato de compromisso, uma declaração firme de compromisso com o Senhor Jesus, e eu acho que somente uma outra declaração, rompendo o compromisso, é que alguém pode perder, entre aspas, a salvação, ou renunciar a ela. Como esse pastor não fez isso, ele não perdeu a salvação. Como explicar isso de uma forma mais simples? O Senhor Jesus, ele usa na Bíblia a imagem do casamento para a salvação. Ele fala que ele é o noivo, a igreja é a noiva. Então vamos observar o casamento. Se o marido pratica adultério, ele não rompe o casamento através do adultério. E se o adultério é conhecido, como no caso desse pastor, ele morreu e todo mundo ficou sabendo que ele estava em adultério, ainda assim isso não rompe o casamento. O que rompe o casamento é o divórcio. Lógico que alguém que pratica o adultério está pedindo para romper o seu casamento, mas ainda não o fez, porque formalmente ele adquiriu aquele estado de casado através de um compromisso formal e somente com a mesma formalidade, com a mesma fé de que ele não quer mais, é que ele pode abrir mão da salvação. Então é dessa forma que eu acredito. Uau! Temos duas opiniões bem diferentes sobre o mesmo assunto. Legal. Quando é assim, o debate vai render. Mas você de casa precisa se engajar, precisa participar. Vamos lá. Na página do programa na internet, vejamsó.com.br, tem a pergunta que você irá responder agora. Vamos lá. É possível perder a salvação? Primeira resposta, sim, se viver na prática do pecado. Aliás, como o pastor Marcos Souza falou, se a pessoa vive na prática do pecado, é capaz de nunca ter sido salva. Né? Segunda resposta é sim também, se cair e não se arrepender. Né? Então, o pastor estava lá no bordel, infartou, não teve chance de se arrepender, pumba, morreu. E aí? Terceira resposta, é possível perder a salvação? Não, pois quem garante a salvação é Jesus. Então, quem está salvo não perde a salvação. E a última resposta, que é a minha, como sempre, não sei, ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete vai concorrer ao brinde da grade, que hoje, mais uma vez, é o CD. É CD ou DVD? É um CD, um audiolivro. É um audiolivro do pastor Fernando Joia, da Morte à Glorificação, com poemas e textos a respeito da vida e das promessas de ressurreição e glorificação. Não é isso, pastor? Esse tipo de material é excelente para você dar para alguém que você está evangelizando, para alguém que esteja hospitalizado, acamado, em depressão, passando por alguma situação difícil, quem sabe um divórcio, né? E isso vai trazer fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Imagina a palavra decantada em poemas. Aí é mais bonito ainda. Esse é o presente de hoje da Academia Teológica da Graça de Deus. Você anotou o telefone da grade? Eu falo ele todo dia aqui, né? Toda noite. 0 operadora 11 31 15 0819. 0 operadora 11 31 15 0819. Amanhã, no horário comercial, você liga para a grade, se informa a respeito dos endereços possíveis de você estudar a Palavra de Deus. Tem curso adoidado na grade. Tem curso até de gestão eclesiástica, de formação de brigadas de primeiros socorros, tem curso de direito eclesiástico, análise bíblica, obviamente tem curso de teologia, né? Curso bíblico, esse tem em todas as filiais, curso de música, curso de canto, curso de inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, tem um monte. Você liga lá e se informa, tá bom? Claro que nem todas as 600 filiais têm todos os cursos. Por isso, é melhor você começar a conversa dizendo onde você mora. E aí a moça que te atender, todas elas são simpaticíssimas, vão lhe passar a informação adequada, tá bom? Bom, antes de sair para o intervalo, deixa eu fazer uma propagandazinha de um trabalho que a gente está fazendo, que não tem a ver com o programa Vejam Só. Muita gente me cobra. Heber, você não fala a sua opinião no programa. E não posso falar, eu sou apresentador e tal. Então, o que acontece?
Quem quiser conhecer melhor o que eu penso e tal, pode visitar o meu blog. Ele voltou a existir, foi ressuscitado dos mortos. Depois de um bocado de tempo parado, ele voltou a existir. E está muito bonito. O endereço eletrônico é webercocarelli.blogspot.com.br. Eu sou nacionalista, faço questão do BR, tá? E Cocarelli é com L só. Lá você tem vídeos de 3 minutos ou 4 com alguma opinião sobre algum tema, inclusive do próprio Vejam Só, ou não. O último vídeo é sobre a decisão do juiz sobre a cura gay. Está lá para você conferir. Tem os sermões que eu prego na igreja. Aí é só áudio, mas tem várias ilustrações e textos para você ler enquanto escuta, ou ver as ilustrações. E tem artigos também. E toda semana tem coisa nova. Pode conferir que agora vai. E você pode descer a lenha. Tem lugar lá para você fazer seus comentários. Eu os analiso, né? E respondo na medida do possível. Você vai receber sua resposta, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Ah, tá. Agora é a hora mais legal do programa, a hora que você aparece no programa, muito jóia, a gente conhece a nossa audiência e tem presentes. Agora no Natal, antes do Natal é lógico, né, nós vamos sortear um kit de presentes muito bacana, valiosíssimos. Vou mostrar, fazer apenas uma amostra para você aí, já o diretor vai pôr no ar. Olha lá, a coletânea inteirinha do A.W. Tozer, um dos mais importantes pregadores e representantes do pensamento puritano do início, de meados do século XX. A coleção inteira está riquíssima, muito bem elaborada, mais a Bíblia de estudo do missionário R.R. Soares, né, vai de presente para você, tá? Entre outros brindes que a gente está coletando aí. Nós vamos fazer o sorteio agora no final do mês de dezembro, um pouquinho antes do Natal. E você, para concorrer, só precisa fazer uma coisa: mandar a sua fotografia ou a fotografia de quem assiste ao programa na sua companhia para o facebook.com/programa Vejam Só. É isso que você precisa fazer. Identifique as pessoas que estão na foto, a cidade e o estado, tá bom? É assim que vai. Vamos para a primeira foto de hoje. Vem de Guarulhos, em São Paulo. Eu vou pregar na Igreja Etnos de Guarulhos no dia 22 desse mês. Não sei se é a igreja da Tamara. Põe no ar a Tamara. Tamara Rocha, ela é de Guarulhos, em São Paulo. Olha aí, Tamara. A gente pode se ver lá dia 22, aí na sua cidade, na Igreja Etnos, tá? Às 6h30 da tarde, se Deus quiser. Um ósculo santo para você. A segunda foto de hoje vem aqui da capital paulista. É o pastor Roberto Alvarez. Pastor Roberto Alvarez, o pastor Roberto, esposo da pastora Josiane, que é quem está cuidando do meu blog. Olha só. Vejam só na testa. Aí, pastor, isso aqui é fã, viu? Legal. Valeu, pastor Roberto, um ósculo santo para o senhor, para a sua família, para sua esposa, para a Rafaela, que é uma menina lindíssima e extremamente inteligente. Obrigado pela sua audiência, boa sorte no dia do sorteio, né? Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Quissamã, no Rio de Janeiro, nós temos lá a Vera Lúcia Patrocínio. Tem um cara muito feio que está ali atrás que acabou eclipsando a Vera Lúcia, mas valeu, Vera. Obrigado pela sua audiência, Deus abençoe. Do Rio para São Luís, no Maranhão, Maria Elizabeth Portela de Azevedo. Tá aí. Deus abençoe, Beth. Um ósculo santo para você e para todo o povo do Maranhão que eu ainda não conheço. E a última foto da capital paulista, o irmão Renato Mendes, que assiste ao Vejam Só. E que recebe o convite, assim como o pastor Roberto, que também é de São Paulo, para vir assistir a gravação ao vivo. É só combinar os detalhes pelo facebook.com, tá? Deus abençoe, Renato. Vamos lá. Todo mundo está curioso para saber por que o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, acha que o irmão lá, o pastor que morreu no bordel, nunca foi salvo. Crente salvo
não pode cair em tentação e ir ao bordel, pastor? Olha, pastor, pecar, sim. Bordel, talvez. Mas como eu te disse na primeira fala, ele não estava com dor de cabeça por causa de maus pensamentos e saiu procurando uma farmácia para comprar um remédio para curar os maus pensamentos e os maus desejos. E de repente caiu, errou o endereço e entrou num bordel achando que era a farmácia. Você entendeu? Eu acredito que isso já vinha na mente dele há muito tempo. Ele foi dando lugar a esse mal, né? Um casamento talvez não bem sucedido, porque existem vários fatores que levam, né, ao esfriamento de muitos, né, no caso, e o casamento mal sucedido, talvez por ser um pastor talvez muito dedicado, talvez muito longe da família, ou N motivos podem ter suscitado isso no coração dele, e isso depois ele foi deixando talvez alimentar, e para chegar a esse ponto, porque não simplesmente ele foi, hoje eu vou num bordel, né, eu vou me prostituir. Não simplesmente aconteceu, né, tem todo um histórico, existe todo um histórico do porquê. Então, no meu entendimento, ele já está longe da verdade faz tempo, porque qual de nós nunca é tentado? Né? Eu, em 19 anos de cristão, 12 como pastor da igreja, eu já fui bombardeado por essas coisas, não só uma vez, né? Mas aí vem a questão, e o temor que nós temos a Deus, né? Você pode fracassar talvez num pensamento, você pode fracassar, né, talvez num momento da sua vida, mas não se deixar contaminar de tal forma. Porque eu volto a ler a questão do texto que eu tinha mencionado, que o Paulo diz assim, né, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Aí ele segue uma lista, e aí quando chega lá embaixo, ele diz assim: eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, Deus vai abrir um parênteses e vai salvar o pastor? Né? E eu vejo que isso aqui é para todos. Como foi dito, né, na matéria no princípio, né, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. Né? Eu vejo o casamento, não como pastor, né, respeito a opinião dele, mas eu vejo o casamento não termina com divórcio. Porque Paulo diz, num dos textos, numa carta, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Né? O Senhor Jesus, ele permitiu o divórcio, assim como Moisés, ele explicou por que estava permitido o divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Mas eu não vejo que há um fim do casamento com o divórcio. Pelo contrário, e as marcas que ficam? Né? E a destruição que vai haver dentro desse lar, na vida dos filhos, na vida da mulher, na vida do próprio homem. O casamento não terminou, simplesmente eles decidiram fugir do casamento, fugir da solução, e aí tiveram outros relacionamentos, se casaram outra vez. Quer dizer, o pecado aconteceu. Né? Eu não vejo como renunciar à salvação. Né? Eu vejo a salvação como um caráter irrevogável. Uma vez que o Senhor Deus te salvou, não tem como você perdê-la, não tem como você renunciar. Será que tem alguém que queira renunciar à salvação? Será que existe alguém que queira renunciar depois de tudo que o Senhor Deus fez por ele? Eu olho para a minha vida, né? Eu tenho que falar por mim, porque o apóstolo Paulo manda a gente olhar para dentro de nós mesmos e não se comparar aos outros. Então, olho para mim. Eu fui salvo pelo Senhor, pela sua misericórdia. Nós sabemos que nós nunca merecemos isso, mas Ele quis nos salvar. Agora, a palavra de Deus existe para me orientar, para me dar o caminho a seguir, para me advertir, para que eu nunca saia desse caminho, para que eu não me perca desse caminho, porque eu sou salvo. Então, a cada vez que a palavra é ministrada no meu coração, cada vez que eu ministro essa palavra no coração dos demais, o Senhor fala ao meu coração, fala ao meu interior e me fortalece para eu continuar o meu caminho diante dos bombardeios que virão. Há pouco tempo atrás, eu sofri um assédio, você entendeu? Mas e eu sou homem, nós somos carne. Não é porque eu sou bem casado que a carne não vai sentir. Sente.
Mas e o temor? O temor fala mais alto, pastor. Não tem como a gente se apartar de algo que o Senhor fez com tão precioso sangue derramado na cruz, com tão precioso sacrifício. Não tem como você se apartar disso. Entender que se eu fizer isso, primeiro que o meu casamento ilustra o reino de Deus. O meu casamento, a minha esposa, ela ilustra a igreja, e eu como pastor, como marido, eu represento Jesus Cristo. Esse é o casamento padrão, esse é o casamento bíblico, esse é o casamento de Deus. Como que eu vou destruir isso? Será que se eu destruir isso, eu não serei destruído? Você entendeu? Não tem como não ser destruído, porque a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, e se alguém destruir esse templo, o Senhor o destruirá. Então eu vejo que, na minha opinião, continuo batendo nessa tecla, esse pastor não foi salvo. Eu conheci participei de um encontro de casais da igreja presbiteriana, que é o ECC, agora faz 2 semanas atrás, e conheci um pastor lá. É um pastor que também estava participando, como eu. Ele com a esposa, eu com a minha esposa, nós fizemos uma grande amizade. Ele me contou a história de um amigo dele, pastor, há tantos anos. Ele pastoreava uma congregação, ele outra. E depois descobriram que ele, contando para mim que esse amigo dele, pastor, foi descoberto que ele estava em adultério, que ele tinha cometido adultério com uma irmã da igreja. E aquilo causou um alvoroço na igreja, causou dispersão de muita gente, saída de muita gente do ministério. E um dia esse pastor amigo, conversando com ele, perguntou para ele: pastor, mas como é isso? Primeiro que, depois conversando com ele revelou para ele que já fazia uns 7 anos que ele traía a esposa. E aquela que ele estava traindo não era a primeira. Já fazia uns 7 anos que ele fazia isso. E esse pastor perguntou para ele: mas como que você consegue subir no altar e pregar o evangelho, do jeito que você prega? Meu irmão, eu vou na minha sala pastoral, antes do culto, oro, peço perdão a Deus e vou pregar. Você entende? Como se fosse uma coisa assim, automática, como se o perdão a todo momento... Não, ele nunca foi salvo, esse homem nunca teve um encontro real com o Espírito de Deus, ele nunca recebeu o Espírito Santo de Deus. A gente vê Paulo também conversando com a igreja, numa das cartas, falando: se é que vocês têm o Espírito Santo. Então, que a gente precisa olhar com essa ótica. Eu não acredito que alguém renuncie à salvação. Tá bom. Vamos ver, o pastor Joia diz que sim, né? E por que o senhor acha que o pastor em tela, não esse que o pastor Marcos descreveu, mas o que está lá, o que morreu lá no bordel, por que o senhor acha que ele não perdeu a salvação e por que é possível renunciar a ela? O senhor tem a palavra. Bom, primeiro, às vezes quando eu falo essas coisas, eu tenho alguns amigos pastores que também falam, né? Eu tento discutir com eles na Bíblia, em geral eles fogem ou não querem debater as passagens. E eu digo assim: mas por quê? Eles falam: fica muito fácil. É a única coisa que eles conseguem dizer. E esse tipo de pregação parece facilitar o pecado, mas eu creio que ele é a verdade. O pecado, ele não tem poder para apagar, para desfazer o laço que alguém faz com Jesus. Agora, o ser humano, se ele não tivesse oportunidade de renunciar à salvação, aí sim ele seria escravo. Porque quando você está ligado a um Senhor e você não pode se desvincular dele, isso chama escravidão. Quando você tem o direito de desvincular, você tem liberdade. Então nós somos livres em Cristo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de abrir mão da salvação. Concordo com o pastor Marcos, quem é louco de fazer isso? Mas deve haver quem seja. Eu fiquei sabendo de uma artista que disse que se converteu e tal, aí deixou de faturar no mundo, e aí, mediante uma necessidade, ela tirou fotos sensuais lá, né? E aí a igreja criticou e ela falou assim: então eu não quero mais. Isso é apostasia, né? Isso é a renúncia à fé. Não é o fato dela tirar a fotografia que fez com que ela renunciasse à salvação, mas o fato de ela declarar, do mesmo jeito que ela falou assim: eu quero um compromisso com Jesus, ela declarou: agora eu não quero mais. Se é assim, eu não quero. Então, isso é livre-arbítrio, ela experimentou, como diz lá em Hebreus capítulo 6, né? Aqueles que já experimentaram as questões mais importantes da salvação. A palavra salvação não é utilizada, mas a gente percebe a referência, né? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial,
se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus E caíram. e as virtudes do século futuro. Eu estava procurando o quinto. São 5 elementos que aquela pessoa experimentou e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Eu creio no seguinte: no Velho Testamento, efetivamente era como alguns pastores dizem, que enquanto você está com Deus, o manto do Espírito Santo está sobre você, você é salvo. Se você morrer naquele momento, você vai para o Hades, no seio de Abraão. Se aquele crente do Velho Testamento pecou, e aí então o Espírito Santo sai, como um manto, ele sai. Se ele morrer naquele momento, ele não é salvo. Só que Jesus conquistou na cruz um outro status para aquele que é salvo pela fé, que é o seguinte: a habitação do Espírito. Quando o Espírito Santo entra dentro do crente e passa a habitar dentro dele, o compromisso é evidente. Aí sim que entramos na apostasia. Se renunciar à salvação, não tem volta. No Velho Testamento tinha. O Sansão caiu, perdeu o poder, mas ele se arrependeu, voltou, praticou a obra de Deus, né? Usou a força, mas ele morreu. Então ele morreu com o Espírito Santo, ele foi salvo. Hoje a gente avalia se a pessoa está com o Espírito Santo, se ela declarou Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho um compromisso com Jesus, e se ela não renunciou a isso. Agora, julgar se era salvo, se não era salvo, eu não gosto de fazer isso. Eu acho que se a pessoa declarou que entregou a vida para Jesus, eu acredito no que ela está falando. E digo para ela: você só vai perder se você, com a mesma clareza de entendimento que você recebeu, você renunciar. Isso chama apostasia, que por coincidência no grego é a mesma palavra para divórcio. Então, a própria Bíblia usa apostasia como sinônimo de divórcio. E o divórcio acaba com o casamento, sim. Eu sou advogado também, já cansei de fazer divórcio. Você faz o divórcio, vai um para cá, outro para lá, e a coisa fica desfeita. Vão sofrer as consequências. Vão sofrer as consequências, porque Jesus ele não quer o divórcio. No Velho Testamento era aceitável, por quê? Por causa do regime da habitação, da cobertura do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, onde nós temos um compromisso maior, aí sim, esse compromisso maior está espelhado também no casamento, onde ele diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Então, você quer entender bem da salvação, querido? Faça sempre uma comparação com o casamento e você vai entender de uma forma bem prática e simples como funciona a salvação. Acho que o senhor quis dizer que o divórcio não anula o casamento diante de Deus, né? Diante de Deus, exatamente. É claro que existe o divórcio, né? Eu concordo, existe, claro que existe. Mas diante de Deus isso não existe, porque foi o que Jesus disse, né? Que por causa da dureza do coração do homem foi permitido a eles que o homem se divorciasse. Paulo diz para o crente, fala assim: você não sabe que se você se deitar com uma prostituta, você se faz um com ela? Ambos se tornam uma só carne. E como desvincular isso? Diante de Deus, como desvincular? Se eles se tornaram uma só carne, tem como eu me separar de mim mesmo? Não. Entende? Então é diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens existe o recasamento, pessoas que casam 2, 3, 4. E como é que Deus vê, então, os outros casamentos de quem se divorciou? Excelente pergunta. Provavelmente, né, o Senhor Deus, ele permite, porque Jesus deixou claro que não é a vontade de Deus, porque o que Jesus disse? Aquilo que o Senhor uniu, que o Pai uniu, não separe o homem. A ordem de Deus é não separar, né? Então, ele está declarando, na minha compreensão, Jesus está declarando, para mim não muda, a coisa não mudou, porque eu estou dizendo, não separe. Então, para Deus não mudou, mas houve a permissão, por causa da dureza, o homem não quer compreender, né? Então, houve a permissão, e também a permissão somente por causa de traição, a questão de imoralidade sexual, entende? Mas diante de Deus, permanece um, porque senão Paulo não ia dizer o que eu já citei, né? Enquanto o homem viver, você está ligada nele, mulher. Você só vai estar livre quando ele morrer. Só se aparta com a morte. Não existe uma outra forma de se apartar um casamento, a não ser com a morte. E isso diante do Senhor, espiritualmente, não é, né,
fisicamente, diante dos homens, da lei humana, de forma nenhuma. O divórcio existe, concordo, né? Mas diante de Deus não existe como se apartar, não tem como, não existe isso. E esse casamento sujou, na verdade, a santidade desse casamento. A santidade dessas pessoas sujou, essas pessoas se sujaram. Não que o Senhor Deus não lhe conceda o perdão, né? Porque Ele mesmo já falou por causa da dureza do seu coração, o Senhor perdoa, mas como que por exemplo, alguém que já foi casado 2, 3 vezes, pode dizer que o casamento dele ilustra o reino de Deus, ilustra Jesus e a igreja? Como? Tá. Agora, pastor, voltando para o tema, na opinião do senhor, algum pecado que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, que pode determinar a perda da salvação de quem já foi salvo? O senhor está sustentando que o pastor nunca se salvou, certo? Sim. É um pastor que era, na verdade, um ímpio em pele de ovelha. Mas alguém que foi salvo pode perder a salvação? Não acredito que perca, pastor. Eu já estudei muito sobre calvinismo, arminianismo, e assim, eu concordo em ambos os lados com muita coisa, mas quando eu também vou para a Bíblia Sagrada, eu não vejo que aquele que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, né? Ou seja, Deus errou na escolha, então, né? Porque aí alguém vai dizer, não, mas essa escolha, essa predestinação foi coletiva. Não foi. Não foi porque lá no ventre o Senhor já rejeitou Esaú e quis escolher o Jacó. Você entende? Lá adiante a gente vê o porquê que o Senhor Deus, ele recusou, rejeitou Esaú, porque vimos o papelão que ele fez com Deus. Você entendeu? Então, o que o Senhor escolheu é dele. E acabou, né? Aí o pastor falou sobre a questão de sermos livres. Eu defendo que o livre-arbítrio só nos foi dado para fazermos a escolha entre sermos salvos e não salvos, entre Deus e o inferno. Foi nos dado o livre-arbítrio para isso, para fazer essa escolha. Mas nós já fomos predestinados antes de estarmos sobre essa terra. E não há como perder isso. E seríamos escravos? O próprio Paulo disse isso. Que agora ele era escravo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou escravo do Evangelho agora. Ele deixou isso bem claro. Tem outros textos que ele declara sobre essa escravidão. Mas que escravidão gostosa. Você receber de graça a vida eterna. Você entende? Diferente da escravidão do pecado, que te leva ao inferno, que te leva a uma segunda morte. Entende? Então, não há como, né, perder a salvação. Esse pastor, na minha opinião, nunca conheceu de verdade a Jesus. Não somos nós, pastores, não somos nós, servos de Deus, que identificamos quem é salvo e quem não é. Certo. É o Senhor quem vai dizer isso. Mas, diante da conduta das pessoas, a gente consegue entender biblicamente que essa pessoa nunca conheceu verdadeiramente o Senhor, porque senão nunca teria voltado ao princípio, à sua velha natureza. Uma das cartas também, que foi escrita por João, o cão voltou ao vômito e a porca... É Pedro. Pedro, né, voltou vomitou e comeu de novo o mesmo vômito. Ele está falando dessas pessoas. Essas pessoas nunca conheceram Jesus. Como que abre mão daquilo que Deus deu? A questão de Hebreus 6, né? Eu vejo que iluminados, ou seja, a pessoa conheceu, a verdade ilumina, a palavra ilumina. Salvação é salvo. Iluminação é quando esclarece, é quando te mostra, entendeu? Você está num quarto escuro, acendeu a luz, você enxerga com clareza. Então, você foi iluminado, você viu qual é a porta que você não deve entrar. Não, aquela porta agora esclarecida, eu não posso entrar. Então, uma vez que me foi esclarecido isso, uma vez que eu entendi, experimentei as coisas que me foram dadas pelo Senhor, ou seja, estou indo na igreja, estou participando, estou ceando, estou participando das coisas do Senhor, estou participando das maravilhas de Deus, mas ainda não sou salvo, porque ainda não estou convencido. Pedro andou com Jesus tanto tempo, e adiante, antes dele morrer, ele falou assim: ô Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, tá? Ou seja, ele declarou, você ainda não é salvo, você ainda não recebeu o Espírito Santo. Entende? Então, essa é a minha opinião, permaneço com ela, claro. Não tem como pensar o contrário. Tá. Acho que em relação à dinâmica da salvação, o senhor concorda, né? Que quem Deus elegeu não vai perder a salvação, ou não? Primeiro que eleição não é uma palavra adequada. É usada na Bíblia e tal, para mostrar a soberania de Deus, mas eu elegi a minha esposa, mas se ela não aceitasse casar comigo, não tinha casamento.
é que Deus elege pela presciência, que ele diz lá em Pedro. O que é presciência? Sabendo que eu vou aceitar, e ele sabe, ele não me obrigou a aceitar, mas ele sabe que eu vou aceitar, ele me elege. Então, às vezes a palavra eleição ela não é boa para explicar o fenômeno, mas veja, o livre-arbítrio sempre vai existir, porque todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu sofro as consequências. Isso é livre-arbítrio. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Se eu decidir aceitar um emprego na empresa A e não na B, isso vai ter consequências, ainda que possam não ser espirituais e relativas à salvação e tudo mais, mas haverá consequências. Ou seja, cada decisão que eu tomo, diferentemente de um animal que não decide, senão segundo o seu instinto, comer, beber, dormir, cada decisão que eu tomo como ser humano, ela tem consequências. Então, esse presente divino chamado livre-arbítrio não é revogado pela salvação. O teu espírito está te dizendo isso, né, querido, que está me assistindo. Você sabe que você tem a liberdade, senão você poderia pecar e fazer tudo o que você quiser e nada iria te acontecer, porque você sabe que você é salvo. Se alguém dissesse para esse pastor, não, você nem salvo foi, lá no céu ou no inferno, ele ia dizer assim, eu tenho convicção da minha salvação, porque quem é salvo tem convicção. Então, eu acho que a gente julgar se é salvo, se não é salvo, é também diminuir a obra de Cristo. A pessoa, o ladrão do lado da cruz, confessa Jesus, ainda bem que ele morreu, que se ele tivesse algum pecado ali, se ele roubasse mais uma vez, nunca foi salvo. Então, cadê a beleza do grande perdão que Deus nos dá? Eu acredito que o perdão, como Jesus diz, 70 vezes 7, está lá em Hebreus 10, 26, a questão da continuidade e da deliberação do pecado. Diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, se continuarmos pecando voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, novamente ele não usa a expressão salvação, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, veja, o que leva à apostasia é a continuidade do pecado e a voluntariedade, a deliberação para pecar. Isso leva à apostasia, que é efetivamente aquilo que afasta um crente de Deus. Porque o pecado, lá em Apocalipse 21:8, diz que até os mentirosos não herdarão o reino do céu. Se a gente fizer uma leitura literal disso, ninguém é salvo, porque se o crente, então, ele estiver lá no escritório dele, recebe uma ligação, ele fala assim, fala que eu não estou, ele não é mais salvo. Se ele tiver um infarto ali, ele também não é salvo, porque a Bíblia diz que não herdará o reino do céu. Então, tem que fazer uma leitura mais sistemática desse tipo de passagem. Tudo isso é desrecomendado, mas Jesus não deu esse poder a qualquer pastor para dizer assim para a ovelha, se você cometer esse pecado aqui, você vai perder a salvação. E, na verdade, é isso que fazem. Mantém a santidade das ovelhas através desse tipo de ameaça de não ser arrebatado ou não ser salvo. E as duas são falsas. Eu vou terminar esse bloco já encomendando a pergunta para o senhor, né, que o senhor também vai responder. O senhor está dizendo, o pastor Joia está dizendo que esse pastor que foi infartado no bordel e morreu, se ele fosse salvo, ele continuou salvo. Então, não importa o que eu faça, eu vou continuar salvo, eu posso ir ao bordel, que não tem problema, pastor? Mesmo que, vamos supor, esse pastor não tenha tido chance ou tempo de se arrepender lá, o infarto foi fulminante, ele não fez a oração de confissão de pecado, como é que fica isso no mundo espiritual? Os dois pastores vão responder e o povo fala também no próximo bloco, não sai daí. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só para o derradeiro bloco. E o tema de hoje é bem esquisito. Eu estou muito doido para saber o que foi que os crentes da Crentolândia disseram para o nosso querido Eliezer quando ele indagou sobre a situação desse pastor que morreu no bordel.
Vejam só. Imaginar um pastor, muitos anos de ministério, em um momento de fraqueza ele resolve ir a um bordel. Chegando lá, ele morre lá no bordel. Na sua opinião, esse pastor ele será salvo ou ele irá para o inferno? Não compete a nós julgarmos a finalidade do pastor, mas só que o Senhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. O fato dele estar ou não estar no bordel, isso é ele com Deus, é Deus que julga e é Deus que faz. Mas como ele está, a situação, não é o fato, eu encontrei lá, de repente a gente não sabe por que ele estava indo lá no bordel, né? E às vezes o cara também está em casa, o pastor está em casa e ele, mesmo assim, ele pode estar, Jesus pode soar as trombetas e ele pode também não receber a salvação, porque o coração dele vive, talvez o pastor vive numa situação de repúdio, ele repudia a família, ele repudia a esposa, ele repudia pastores, ministério, mas não está no bordel. Só o Senhor pode saber o que está no coração dele, porque a gente não sabe o que levou uma pessoa a estar lá e no último momento, independente da situação que a pessoa esteja vivendo, se ela está com o Senhor, se arrepende, só o Senhor que sabe. Se ele tiver ter aceitado Jesus de todo o teu coração mesmo que ele esteja num bordel, é ele Deus ali naquele momento, né? Porque o Senhor, ele já nos purificou de todo pecado, independente de onde você esteja, mesmo que você caiu. Ele te dá a chance de se arrepender. Se deu tempo dele se arrepender, com certeza, ele foi pro céu. É que assim, não perde, porque assim, pecado todos nós temos, e na Bíblia nós não temos uma escala de pecado. Lá não está escrito que existe pecadinhos e pecadões. Então, se eu contar uma mentira para você agora, e amanhã eu beber, sei lá, litros e litros de vodka, ou eu for realmente no bordel e me prostituir, eu mesma me prostituir, isso daí não vai ter diferença diante de Deus. A diferença é a consequência e a necessidade que eu tenho de me arrepender. Então é difícil nós julgarmos, mas no real, com certeza não perde, né? Assim, se a pessoa estiver com o coração compromissado com o Senhor, ele vai se arrepender, mesmo no último segundo, né? Só entrevistou mulheres. E todas elas foram condescendentes. Olha, eu não tinha visto a matéria, nunca vejo antes tudo, mas se me perguntassem, o que você acha? As mulheres vão condenar e os homens vão absolver? Eu perderia de goleada. Verdade. Você esperava essas respostas? Não esperava. Não esperava. De forma alguma. Que isso, gente, as mulheres estão boazinhas, viu? Provavelmente andaram estudando a Bíblia e tal. Não. Aí acho que... O senhor acha que elas andaram estudando a Bíblia? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? O Paulo diz em Romanos 6... Paulo é questionado em Romanos 6. A gente está na graça, Paulo. Então nós podemos continuar pecando, né? Ele fala, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado. Eu entendo morte. Não tem meio termo para a morte. Morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Então ele desaprova totalmente esse pensamento. Totalmente. Né? Agora, como o pastor colocou a questão de uma pessoa que está lá no trabalho e de repente mentiu, falou que não estava, né? E aquela pessoa que falou que não existe pecadinho nem pecadão, isso é uma grande ignorância, dizer que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, concordo, mas que não existe gravidade maior e menor, então o Apocalipse está errado, ou nunca ninguém leu o Apocalipse no momento que os livros se abrem. Para que vai existir um julgamento? Para que as pessoas serão condenadas? Porque elas já estão condenadas, porém elas vão receber a sentença. Né? Porque uns fizeram mais, praticaram mais o pecado, outros menos, outros muito mais graves, outros menos graves, e cada um recebe a sentença em Apocalipse de acordo com aquilo que fez. Então, como que não existe diferença de pecado para pecado? Quer dizer, a pessoa que foi lá no escritório e mentiu, dizendo, não, fala que eu não estou, né? E o outro que foi lá e assassinou 58 pessoas lá em Las Vegas, recebe a mesma condenação, os dois? Não, isso é ignorância, dizer, é falta de Bíblia, é falta de Bíblia. Bom, vamos lá. Eu tenho várias questões para a gente falar sobre isso. Pastor Joia, aquela ideia do pastor que morreu no bordel sem ter tido tempo de se arrepender.
Isso faz diferença ou não faz diferença? Não faz diferença. Se bem que uma das entrevistadas estava falando muito bem, no final assim, não sei se deu tempo dele se arrepender. Mesmo que ele não se arrependeu daquele pecado, nós estamos falando de salvação pela fé. E o que a gente mais fala aqui é obra. Se mentir é grande, se morrer é pequeno. Isso são obras, salvação pela fé. Ele creu, foi salvo, recebeu o Espírito Santo. Meus alunos gostam quando eu falo assim, pastor Heber, recebeu o Espírito Santo, entrou e vive junto com o Espírito do homem. Os dois juntos, unidos, num grande amor, numa grande amizade. Então, se a pessoa pecar, o Espírito Santo não sai, ele entristece, mas ele não sai. Ele só vai sair se a pessoa declarar isso. Então, veja, o que elimina a fé é a negação. E lá em 2 Timóteo, nós vemos que Paulo fala isso de uma forma bem clara. Ele diz assim, 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Ou seja, se negar, Jesus nega também. Se formos infiéis, adultério, mentira, todas as infidelidades, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso significa o quê? Jesus é o cônjuge que não divorcia, porque ele declarou assim, ele decidiu assim, mas ele te dá o direito de, se você quiser, divorciar. Agora, se divorciar, não tem volta. É a apostasia. E é isso que acontece. Então, se a pessoa está no meio do pecado, isso não significa que o Espírito Santo saiu dela, porque o Espírito Santo habita nela. É a segurança que a salvação em Jesus traz hoje, por causa da obra da cruz de Jesus. Nós temos uma segurança muito maior do que no Velho Testamento. Nós somos noiva, eles são parentes de Jesus, são judeus lá no Velho Testamento. Nós somos a noiva, somos diferentes. Jesus, ele tem uma postura como cônjuge invejável, tremenda, maravilhosa. Ele não nos rejeita pelo pecado, porque ele permanece fiel. Agora, a infidelidade, o pecado que nós cometemos, ele é abominável e vai nos levar para a apostasia. Agora, dizer que o pecado quebra o vínculo da salvação, não é verdade. Agora, que ele conduz à apostasia, porque se você... Veja o que eu falei lá em Hebreus, continuamente e deliberadamente vai pecando, você vai terminar na apostasia. Mas, se a pessoa pede perdão, então o pecado, aquele que estava em pecado 7 anos lá e toda vez ele pedia perdão, eu digo que o perdão de Deus é mais poderoso do que o pecado dele, e ele foi perdoado todas as vezes por Jesus. Desculpa, pastor. Eu sei que às vezes as pessoas acham que o perdão de Deus é fraco como o nosso. Não, isso não é Bíblia, pastor. Eu digo que não. Isso não é Bíblia, pastor. Desculpa. Isso não é arrependimento. O cara ficar 7 anos no pecado e cada vez que ele entrou na salinha lá e pediu perdão, ele foi perdoado. Isso não é Bíblia, pastor. Né? A questão de fé... A pessoa que quer continuar no pecado, ela nem pede perdão. Não. A gente conhece. É só olhar para as pessoas do mundo. Na verdade, isso se torna uma coisa automática. Perdão. Esse pedido de perdão é automático. Não existe arrependimento. Jesus disse, se você não renunciar à tua própria vida, você não é digno de ser meu discípulo. Que renúncia que tem na vida de uma pessoa que vive no pecado? Quer dizer, eu vou voltar a pecar então, pastor? Eu vou voltar para a prostituição então? Eu vou voltar a fazer... Porque eu sou o mesmo argumento, de que está facilitando muito. Jesus não nos deu essa arma. O pastor está defendendo salvação pela fé. A Bíblia ela diz que a fé sem as obras é morta. Que obras são essas? Obras de uma nova vida. Porque eu sou salvo, as obras devem existir. O Tiago diz isso aqui, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras.
Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Não existe isso. Quer dizer, eu estou vivendo uma vida de pecado e toda vez que eu peço perdão, estou perdoado. Cadê as obras? Deus mudou? Velho Testamento, porque na concepção do pastor, o Velho Testamento, Deus agia de uma forma e no Novo Deus está agindo de outra forma. De forma nenhuma. O Senhor Deus declara em Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Bom, eu acho que Deus como Pai, Ele muda a educação do filho, Ele não muda ele. Mas o jeito de tratar, Ele muda. De forma alguma. Tratou o homem pela lei, hoje Ele trata pela graça. Então você está na lei? Não, de eu estou forma na nenhuma. graça. Deus não mudou, pastor. A graça é um adiamento de julgamento. É a oportunidade de arrependimento. Não, você está tergiversando agora. Não, é a oportunidade de arrependimento. Estamos na lei ou na graça? Estamos na graça. Na graça, então porém, a graça, nessa concepção do que eu estou entendendo do pastor, é algo assim que onde Deus ele relaxou, onde ele está ponderando. Na graça ele pondera. Mas o Senhor Jesus não diz isso quando ele vai falar da lei. Ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém em pensamento desejar uma mulher de forma impura, esse tal já é um adúltero. Pastor Marcos, deixa eu falar, o senhor me interrompendo vai ficar difícil. Eu disse o seguinte, a questão do pecado, é lógico que o pecado é condenado, mas quando o pastor disse assim, se ele está em adultério dos 7 anos, e cadê a obra na vida dele? Às vezes ele deixou de roubar, às vezes ele deixou de beber, de fumar, de se drogar. Só que a gente vai olhar só no pecado que a pessoa tem, naquele pecado às vezes de estimação e tal. Todos têm o seu pecado. Às vezes a gente tem dificuldade de parar de brigar, por exemplo, né? De falar palavras agressivas contra a esposa, às vezes, contra os filhos. E se for julgado só por aquilo, realmente a vontade é de condenar. Mas Deus tem uma outra visão das coisas. Eu não estou fazendo apologia do pecado. E quando o pastor diz isso, me ofende, porque parece que eu estou fazendo isso. E eu não estou, e eu deixo isso muito claro. Mas fé é uma coisa que não se mede por obras. Tiago diz que sim. Tiago, ele tem uma palavra que só ele tem, que Paulo tem outra palavra. Então o pastor não concorda com Tiago. Se o pastor Marcos não deixar eu responder, vai ficar parecendo, o senhor quer prevalecer por dizer a última palavra. Eu quero prevalecer por explicar bem as coisas. Se a palavra usada para obras, no grego é ergon, que é trabalho. Ela pode ser utilizada, por exemplo, Jesus curou o cego, ele colocou, cuspiu, colocou terra, né, barro nos olhos e falou, vai lá na piscina e se lava. Isso também é trabalho. O trabalho para ele foi ir à piscina e se lavar. Não é ser bom antes de ser salvo. Ser bom para ser salvo, ter obras para ser salvo. Mas ele obedeceu, então obedecer. Obedecer e realizar um ato de fé. Eu concordo, um pastor que ele cai 100 vezes, parece que ele não entendeu a mensagem. Mas quando Jesus fala que o perdão é 70 vezes 7, ele transforma essa contagem de vezes que a pessoa peca em nada. Na verdade, ele está dizendo, o meu perdão é muito mais poderoso do que isso. Agora, o que está dentro do coração da pessoa, eu não sei. Eu sei que ali diz que é por fraqueza lá, um pastor por fraqueza. Se é por fraqueza, ele está salvo. Deixa eu pedir, não sei se é possível, acho que foi a última entrevista do Povo Fala, eu queria revê-la para a gente poder conversar um pouquinho. É que assim, não perde, porque assim, pecado todos nós temos, e na Bíblia nós não temos uma escala de pecado. Lá não está escrito que existe pecadinhos e pecadões. Então, se eu contar uma mentira para você agora, e amanhã eu beber, sei lá, litros e litros de vodka, ou eu for realmente num bordel e me prostituir, eu mesma me prostituir, isso daí não vai ter diferença diante de Deus. A diferença é a consequência e a necessidade que eu tenho de me arrepender. Então é difícil nós julgarmos, mas
No real, com certeza não perde, né? Assim, se a pessoa tiver com o coração compromissado com o Senhor, ele vai se arrepender, mesmo no último segundo, né? Eu achei que ela, eu não tinha entendido direito a fala dela, mas ela está meio alinhada com o seu pensamento. O senhor acha que alguém que bebe litros e litros de vodka ou uma mulher que quer ser prostituta e vai ao bordel, pode ter sido alcançada pela graça e salva antes disso? Sim. Eu também duvido que uma pessoa, por exemplo, se ela não mudou nada o comportamento dela, é provável que ela não tenha sido salva. Mas aqui é outro caso, né? A pessoa que ela está atuando, é um pastor, né? Eu presumo que ele está tendo uma vida adequada. E, de repente, ele cai, ele tem uma fraqueza. É que nós gostamos de escolher pecados, né? Aquele que a gente não tem é sempre mais grave. Como eu não tenho problema na área sexual, então na área sexual esse é muito grave. E às vezes tem pessoas que são agressivas, causam mal o dia inteiro para todos que passam na frente dela. E às vezes o pecado sexual é o cara lá com a prostituta e a mulher dele, não estou defendendo, hein? Mas causa menos dano do que uma pessoa que faz fofoca de todo mundo na rua e diz que é crente, fica tranquila de fazer fofoca. Então, eu acho que a gente não fazendo gradação de pecado, porque todos são condenáveis, como ela disse, a consequência é que vai mostrar para a pessoa o tamanho do erro dela, não Deus. Por quê? Porque Deus, sendo espiritual, ele oferece o perdão, e o perdão tem que ser mais poderoso do que o pecado, senão isso coloca em risco a salvação mesmo daquele que deixou de pecar, porque ao menor pecado ele pode se sentir inseguro. Eu não me sinto. Eu sei que o perdão de Deus pode apagar qualquer pecado que eu cometer. Qualquer um. Antes de passar a palavra para o pastor Marcos, uma perguntinha. Mas isso não é abusar da graça, pastor? Então, cada pessoa faz o que acha melhor com aquilo que tem. Se você tem a graça, meu querido, use bem. Mas eu me senti livre então para pecar. Aí você vai entrar em Hebreus 10, 26. Você vai entrar numa encruzilhada, no caminho do abismo, e vai chegar uma hora que você vai renunciar. Então eu te aconselho, nem entre nesse caminho. Nem entre. Fique longe. Mas se entrar e se cair, pode buscar a Deus que Ele vai te perdoar, porque o amor dele é muito maior que o dos homens. Pastor Marcos Souza. A questão do perdão, né? Que 70 vezes 7, eu acho que essa interpretação não está correta, né? Porque se uma pessoa má, não convertida, me faz o mal 70 vezes 7, Jesus está dizendo, perdoe essa pessoa. 490 vezes, perdoe. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é salva, porque ela não se arrependeu. Mas a questão é comigo. Se o meu irmão pecar. A questão é comigo. Né? A questão é comigo. Se eu não perdoar, a coisa complica para mim, por eu não perdoar. Esse é o problema. Você entendeu? Em Hebreus 13, 4, falando sobre o casamento, diz assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Né? Então eu vejo com clareza que Deus não é esse Deus bonzinho, não, que muitos falam. Né? Não, Deus perdoa, fica em paz, Deus perdoa. Deus, Ele é santo, santo, santo. É uma parábola que Jesus conta, que o Senhor Deus quis salvar um monte de gente, chamando todo mundo para a festa, e o povo não queria entrar, e era o povo dele, ninguém queria entrar. Por fim, né, o Senhor falou, traz os coxos, traz os aleijados, traz os doentes, traz todo mundo para cá e eles vão participar da festa. Pronto, acabou. E aí no meio da festa, aparece um desses aí, que é dele, é povo dele. É de Israel, é um conhecedor da lei. Suas roupas não são de núpcias. O que você está fazendo aqui? Ele emudeceu. O que fez o Senhor daquela parábola? Mandou tirar, lançar num lugar onde haveria pranto e ranger de dentes. Ou seja, não existe essa questão de Deus ser ponderado. Não, é meu filho. Poxa, cometeu um pecado grave, mas é meu filho, está salvo. Eu não vejo Deus agindo dessa maneira em lugar nenhum da Bíblia Sagrada. Mas não tem tropeço, pastor? Tropeço tem. O que é que João diz ali? Né? Aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus,
não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado, né? Porém, se ele pecar, ele diz depois adiante, tem um advogado, né? Ou seja, ele não está na prática. Nós todos vacilamos. Ou seja, um momento outro você está no trânsito, você toma uma fechada e você vai lá e perdeu a salvação? De jeito nenhum. Mas o que vai bater no meu coração? Meu Deus, o que eu fiz? Deus conhece, Senhor Jesus me perdoa. Eu me deixei levar pela velha natureza. E aí você se mantém em Cristo. É diferente, é bem diferente, né? Então os tropeços existem, né? A questão de obras que foi falado, né? Nós não somos salvos por obras, jamais. O apóstolo diz, o Tiago diz isso, ninguém é salvo por obras, né? Mas nós somos salvos para as obras. Então, nós somos salvos, as obras têm que existir, elas têm que passar a existir através das nossas vidas. E estas obras, quando você vai para Romanos, no capítulo 8, que é um capítulo maravilhoso que fala de salvação, e declara lá que os salvos, eles vão ser perseguidos, que eles vão ser entregues à morte todos os dias, mas não vão negar Jesus Cristo, eles não vão se afastar desse caminho, né? Porque Cristo o justificou, né? Então nós vemos que são vidas mudadas, são pessoas mudadas, são pessoas que não vivem mais na sua velha natureza, né? Estamos num corpo de natureza pecaminosa, então é por isso que nós ainda tropeçamos, mas nós precisamos nos santificar. O Senhor Jesus falou assim, sem santidade ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver a Deus, né? Sede santos como eu e o Pai somos. O que é ser santo? É se separar do pecado, é se separar desse mundo. O Senhor Jesus nos chamou do mundo para fora dele, ele nos chamou para fora, não para viver no sistema, para continuar no sistema, né? Continuar pecando, não, mas eu sou salvo porque todo dia eu peço perdão para Deus. Nosso tempo chegou ao final. Eu tenho certeza que você aí de casa tem pendências, dúvidas, quer discutir o assunto, e os nossos convidados estão à sua disposição pela via eletrônica. Você vai ao vejamsó.com.br, é o endereço do nosso site, e lá você, na aba Convidados, encontra os contatos, tanto do pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica Ao Deus Eterno, quanto do pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Quiriós, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o presente da grade hoje. Foi o Rodrigo, ele mora em Santa Catarina, em Joinville. Valeu, Rodrigo. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.